Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, então, dando continuidade à nossa aula, na aula passada a gente deu uma olhada em tudo que a gente tinha aprendido no curso até então, com uma aula de revisão. E aí, o último tema abordado dessa última aula foi a ideia de versor trigonométrico. Então, vamos recapitular esse raciocínio. Bom, a ideia do versor era o seguinte: o que era um versor? Versor ou vetor unitário, pelo nome já dizia, né? Era um vetor cuja norma dele era 1. Ao calcular a norma desse vetor v, a gente sempre chegava no resultado igual a 1. E aí até a gente desenvolveu uma notação para ele, né? Toda vez que um vetor ele tiver a norma igual a 1, a gente vai denotar esse vetor por um chapeuzinho, um circunflexo. Bom, então, uma vez entendido o que era um versor, a pergunta que surgiu na aula passada foi o seguinte: bom, como é que eu pego um vetor qualquer v, né, v, e transformo esse vetor v em um versor, ou seja, um vetor cuja norma seja igual a 1. Da aula passada a gente viu que é possível fazer essa operação, e a operação é você pegar o seu vetor e dividir pela norma dele, né? Então, ao realizar essa operação, você obtém o seu versor. E a partir dessa equação, dessa operação, a gente desenvolveu o seguinte raciocínio: a gente pegou o tamanho do vetor, passou para o lado esquerdo da equação e obteve o resultado: vetor v é igual à norma do vetor v vezes o seu versor. Ok? E é justamente nesse versor que a gente trabalhou as formas trigonométricas e algébricas do versor, né? Então tinha duas formas. Então tinha a forma algébrica e a forma trigonométrica. Ok? Bom, pelo nome trigonometria, a gente relacionou um triângulo retângulo ao vetor. Então, qual que foi o raciocínio? O raciocínio foi tomar um vetor qualquer no plano cartesiano. Então, imagine que aqui seja o meu vetor v, com as coordenadas x e y, né, em um ângulo alfa. A gente precisa do ângulo para envolver trigonometria. Então, da aula passada, o que a gente fez? A gente relacionou a abscissa e a ordenada, né, com funções trigonométricas. Então, da aula passada, o x era módulo de v cosseno alfa e a ordenada era módulo de v seno de alfa. Tá? Então, essas relações a gente desenvolveu na aula passada. E isso fez com que a gente conseguisse escrever o vetor v de coordenadas x e y, né? Substitui aqui, né? Então ficaria módulo de v cosseno alfa, módulo de v seno alfa, não é isso? E aí o meu vetor v, posso pegar esse número, que é número, né? Tamanho de vetor é um número, e posso meio que tirar em evidência no vetor, né? Usando as propriedades lá de multiplicação por escalar. Então ficava o vetor v cosseno alfa seno alfa. E era justamente esse final aqui, né, cosseno alfa seno alfa, que a gente comparou com esta equação aqui de cima, né, para afirmar que o meu versor, escrito dessa forma, é a nossa forma trigonométrica do versor. Ok? Bom, parece complicado, mas pensando em funções trigonométricas, a gente está relacionando apenas as funções fundamentais, senos e cossenos. Ok? Bom, então a gente vai utilizar essa ideia do versor trigonométrico para estudar uma coisa chamada produto escalar. E como é que funciona a ideia do produto escalar? Eu vou definir uma operação e a gente vai tentar interpretar o que significa essa operação, tá? Então, imagine dois vetores,
um vetor U com coordenadas quaisquer. Então, eu vou escrever aqui x1, y1. Tá? E um segundo vetor V com outras coordenadas. Para diferenciar, eu vou chamar de x2 e y2. Tá? O que eu vou definir como sendo o nosso produto escalar? Então, eu vou tomar esses dois vetores, U e V, e vou realizar o produto escalar. Essa aqui é a notação que a gente vai utilizar para simbolizar o produto escalar. Tá? Então, o produto escalar entre dois vetores vai ser o seguinte: o produto das abscissas, x1 vezes x2, mais o produto das ordenadas. Ok? A primeira coisa que eu vou analisar sobre essa definição dessa operação, note que aqui você está relacionando dois vetores. Correto? Só que o resultado dessa operação entre dois vetores é um número real. Por quê? Estou fazendo produto de abscissa. As abscissas são números reais. Produto de ordenadas. As ordenadas são números reais. E somando esses produtos. Então, o resultado da conta é um número. Ok? Definir o produto escalar assim faz com que a gente se questione da seguinte forma: ora, por que esse sinal de mais? Por que, por exemplo, não poderia ter um sinal negativo aqui? Ou de divisão, ou de multiplicação? Por que não posso definir o produto escalar como sendo o produto de todas as coordenadas, x1 vezes x2, y1 vezes y2? Por que tem que ser dessa forma? Entende? Então, o questionamento é, por quê? O que significa essa conta? Tá? Então, o porquê da gente definir o produto escalar dessa forma é por causa da nossa interpretação geométrica. Então, o que eu vou fazer aqui agora é uma forma de entender o que o produto escalar está fazendo por causa dessa relação de multiplicação e soma. Então, imagine o seguinte, né? Imagine que eu tenha dois vetores quaisquer, o meu U e o V lá, né? Só que imagine que o meu vetor U, ele tem coordenadas x1, y1, né? E o meu vetor V tem coordenadas x2, y2. Então, o que eu quero fazer é interpretar o que significa essa operação. Então, para isso, eu vou utilizar as formas trigonométricas do versor. Então, dado o meu vetor U aqui, né, a gente sabe que a gente pode escrever o meu vetor U na forma módulo de U, versor dele, né? Então, cosseno e seno. De que ângulo? O ângulo que aparece entre o vetor U e o eixo x. Então, esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa1. Tá? Da onde que eu tirei isso? Da aula passada, né? Então, a gente viu que as formas trigonométricas do vetor, eu posso reescrever o vetor sempre dessa forma, utilizando o ângulo dele, que ele faz com o eixo x. Ok? Bom, então, aqui, se eu abrir a distributiva da multiplicação por escalar, da operação que a gente já aprendeu, né, eu vou ter o seguinte: o vetor U é módulo de U cosseno alfa1, módulo de U seno alfa1. Desculpe, que é alfa1. Ok? Então, isso daqui corresponde às coordenadas x1, y1 do meu vetor U, que é o mesmo que está aqui em cima, tá? Eu só reescrevi ele na forma trigonométrica, ok? O mesmo raciocínio pode ser feito para o meu vetor V. Então, é módulo de V, cosseno do ângulo entre o vetor V e o eixo x, que eu vou chamar de alfa2, para não confundir. Então, aqui é um alfa2, é este ângulo aqui, ó. E aí eu abro a distributiva da mesma forma que eu fiz anteriormente, tá? Então, o meu vetor V é módulo de V cosseno alfa2, módulo de V seno alfa2. Ok? Bom,
Da mesma forma que eu tinha aqui em cima, aqui corresponde a minhas coordenadas x2, y2, porque o v é o mesmo vetor que está aqui em cima, tá? Por que eu fiz isso? Porque agora eu sei quem é x1, x2, y1, y2 em formas trigonométricas. E essas formas trigonométricas podem me dar uma informação sobre o que é esse produto escalar definido aqui em cima como sendo produto de abscissas, produtos de ordenadas e somas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa forma de escrever o x1, né, com função trigonométrica, e substituir na equação de cima. Vou pegar o x2 e substituir na equação de cima. O y1, a forma trigonométrica dele, eu vou substituir em cima. E o y2 também eu vou substituir em cima e vou ver o que vai acontecer. Ok? Bom, o que vai acontecer? Se eu pegar aqui a equação, né, eu tenho x1, x2, y1, y2. Então, quem é o meu x1? Então, o meu x1, né, então, quero fazer essa conta aqui, ó. O escalar v, que é x1, x2, y1, y2. Vou substituir. Quem é o x1? Meu x1 é módulo de u cosseno alfa 1. Esse é o meu x1. Quem é o meu x2? Módulo de v cosseno alfa 2. Quem é o meu y1? Tem um mais aqui, né? y1 é meu módulo de u seno alfa 1 e o meu y2, módulo de v seno alfa 2. Tá? Vou dar uma reorganizada nessa equação. Como é que eu vou organizar? Aqui, você nota que você tem um produto de 4 números. Né? Você tem o módulo de u, o cosseno de alfa 1, que é um número. Você tem o módulo de v e o cosseno de alfa 2, que é um número também. Então, eu vou trocar a ordem dos fatores. Então, vai ficar módulo de u, módulo de v, cosseno alfa 1, cosseno alfa 2, né? A ordem dos fatores não altera o produto. A mesma coisa eu faço para a segunda parcela. Opa, tem um módulo aqui. Ok? Bom, vou colocar em evidência agora o módulo de u e o módulo de v. E vai aparecer isso daqui, ó. Ok? Essa relação trigonométrica que tem aqui, né, vocês devem ter aprendido alguma coisa de trigonometria no ensino médio, né, as funções básicas. Existe uma coisa dentro do estudo de trigonometria que chama identidades trigonométricas. Bom, disse identidades porque existem várias, tá? Aqui eu vou citar apenas uma, que é a identidade trigonométrica da subtração do cosseno. Toda vez que aparecer cosseno de um ângulo vezes o cosseno do outro ângulo mais o seno do primeiro ângulo vezes o seno do segundo ângulo, tá? Isso daqui corresponde ao cosseno da subtração. Então, é o cosseno de A menos B. Okay? Isso aqui é uma identidade trigonométrica ensino médio. Bom, então, o que eu vou fazer? Você nota que eu coloquei A e B aqui porque essa identidade é válida para qualquer ângulo. Em particular, vai ser válida para o nosso alfa 1, alfa 2. Então, o que eu tenho ali em cima é cosseno de alfa 1, cosseno de alfa 2, mais seno de alfa 1, seno de alfa 2. E isso corresponde à subtração. Alfa 1 menos alfa 2 do cosseno. Ok? Então, esse termo todo que está aparecendo aqui, ele na verdade é o cosseno de alfa 1 menos alfa 2. Tá? Então, retornando essa equação, né? Então, voltando a esta equação, eu tenho que o escalar v, lá de cima, é igual a módulo de u, módulo de v, cosseno de alfa 1 menos alfa 2.
ok? Resta responder agora quem é esse alfa1 menos alfa2. Olhando no desenho dos nossos vetores, né? Se eu fizer alfa1 menos o alfa2, a diferença entre esses ângulos vai resultar exatamente nesse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta, que é o ângulo entre o vetor u e o vetor v, né? Se você pega esse ângulo todo aqui e subtrai a parte de baixo dele, né? Então você tem um ângulo entre os vetores. Então é o que eu chamei de beta, tá? Conclusão: u escalar v é módulo de u módulo de v cosseno do ângulo entre os vetores, né? Que eu chamei de beta. Então, cosseno beta. Onde esse beta, né? Ele é o ângulo entre u e v. Tá? Eu sei que eu já fiz essa dedução em sala de aula, tá? Mas eu achei importante a gente revisar esse raciocínio, tá? Então, recapitulando, por que a gente faz o produto de abscissas, produtos de ordenadas e soma? Porque dessa forma eu consigo uma interpretação geométrica do que eu estou fazendo, ou seja, eu estou encontrando um ângulo entre dois vetores. Então, o produto escalar vai ser amplamente utilizado justamente para isso, para encontrar quem que é o ângulo entre u e v. Tá? Vamos ver alguns exemplos de como a gente pode fazer isso através do produto escalar. Tá? Então, aqui no meu exemplo, eu quero encontrar ângulos. Tá? Então, encontre o ângulo entre u e v. Tá? Então, vou resolver essa primeira questão. Letra A. Né? Eu tenho o vetor u 3 e 0 e tenho o vetor v 2 e 2. E aí eu quero descobrir quem é o ângulo entre esses vetores, tá? E esses vetores são fáceis de desenhar, então a gente já consegue ter ideia mais ou menos de como é que vai ser o resultado. Então imagine que eu tenha lá o meu vetor u, vetor 3 e 0, é esse aqui, ó. Esse é o vetor u. E imagine que eu tenho o meu vetor v, que é o vetor 2 e 2. Então, vetor v. Tá? E aí eu quero descobrir quem é esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar ele de beta. Tá? Geometricamente a gente já consegue responder esta pergunta, mas eu vou querer resolver via produto escalar, tá? Então, o que eu vou fazer? Cálculo de produto escalar. O escalar v, né? A gente viu que é o produto das abscissas, o produto das ordenadas e soma, certo? E a gente viu que a interpretação desse cálculo é o módulo de u, o módulo de v, cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, eu vou unir as duas equações, tá? Ou seja, eu vou fazer o produto das abscissas, produto das ordenadas somando, e vou igualar com o módulo de u, módulo de v, cosseno beta, tá? Então, produto das abscissas, você tem ali o 3, a abscissa de u, a abscissa de v é o 2, a ordenada de u é 0, a ordenada de v é 2, né? Quem que é o módulo de u? O módulo de u é a raiz quadrada da abscissa ao quadrado de u mais a ordenada ao quadrado de u e soma. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 0 ao quadrado. O módulo de v, o mesmo raciocínio, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, cosseno beta. Tá? Então, você nota que ao olhar para essa equação, né, a única incógnita que aparece aqui é o beta, que é justamente o que a gente quer descobrir, que é um ângulo beta. Então, vamos fazer a conta. Então, do lado esquerdo, 3 vezes 2, 6. Aqui vai dar 0. Aqui eu vou ter
3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4. Com mais 4, 8. Cosseno beta. Né? E aí eu vou isolar o beta, o cosseno de beta. Então, quem é o cosseno de beta? Isolando, é o 6 dividido por 3 raiz de 8. Né? Então, posso cortar aqui, o 6 vai sobrar 2. Né? E o raiz de 8, né? Note que o raiz de 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Né? 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu consigo fazer o seguinte. Deixa eu só escrever o lado esquerdo aqui. Cosseno beta é igual a 2 dividido por... Quando você tem a raiz quadrada de um produto, você pode quebrar na raiz quadrada de cada um dos fatores. Tá? Então, aqui eu usei essa propriedade aqui, ó. Raiz quadrada de um produto de números é a mesma coisa que a raiz dos fatores e realiza o produto. Tá? Aqui que eu fiz. Então, quem é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? É o próprio 2. Então, ficou cosseno de beta, 2 sobre raiz de 2 vezes 2. Cancelo 2. Eu tenho 1 sobre raiz de 2. E aí eu racionalizo. Multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Dessa forma, eu vou ter o seguinte. Raiz de 2 no numerador. E no denominador eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, que é o próprio 2. Ok? Então, eu cheguei nessa equação chave que eu tenho que responder o seguinte. Qual é o ângulo beta, aonde o cosseno de beta é igual a raiz de 2 sobre 2? Para responder essa pergunta, a gente pode relembrar dos chamados arcos notáveis. Então, só recapitulando aqui. Arcos notáveis. O que são os arcos notáveis? São arcos que, pelo próprio nome diz, aparecem com muita frequência. Tá? Então, esses arcos são os arcos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eu posso colocar tanto a notação em graus quanto em radianos. Né? O 30 graus é a mesma coisa que o π sobre 6. 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. E os 60 graus é a mesma coisa que o π sobre 3. Tá? Então, para esses ângulos, a gente sabe com facilidade quem é o seno, cosseno e até a tangente. Tá? Então, isso aqui é até questão de vestibular, né? Então, o seno, 1, 2, 3 no numerador, tudo sobre 2. Vem a raiz aqui no 2 e no 3. Aqui é o contrário, né? 3, 2, 1. Tudo sobre 2 também. Vai a raiz no 2 e no 3. E a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Então, para que eu vou utilizar esses arcos notáveis? Note que a minha pergunta é, quem é beta? Né? Quem é beta? Tal que o cosseno de beta é raiz de 2 sobre 2. Então, basta olhar aqui na tabelinha. Né? Quem é o beta? Tal que o cosseno de beta é raiz de 2 sobre 2. O ângulo é 45 graus. Então, beta é 45 graus, ou se quiser em radianos, π sobre 4. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo de como encontrar o ângulo entre vetores. Você nota que pelo próprio desenho do vetor, a gente já tinha ideia que o beta era 45 graus. Tá? Só que isso nem sempre acontece. É o que vai acontecer nos outros exemplos desse exemplo. Então, vamos dar uma olhada nessa letra B. Então, vou continuar aqui. Letra B agora. Então, eu tenho o vetor U. Eu estou copiando aqui da folha anterior. Ó, o vetor U, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e V
menos 1, 1. Tá? Nem vou desenhar os vetores aqui, tá? Eu vou agora resolver de forma algébrica mesmo. Então, recapitulando, né? Eu vou resolver pelo produto escalar. O escalar V é igual a módulo de U módulo de V cosseno beta. Então, substituindo, vou substituir os vetores aqui para a gente raciocinar melhor, tá? Então, U raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, escalar com V, que é menos 1, 1, igual a raiz quadrada de raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, vezes o módulo de V, que é menos 1 ao quadrado, cosseno beta. Ok? Então, vou começar resolvendo o lado esquerdo, primeiro da equação. Então, o produto escalar é o produto das abscissas, né, x1 vezes x2, mais o produto das ordenadas, y1 vezes y2. Então, vai parecer assim, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes menos 1, mais raiz de 2 sobre 2 vezes 1, igual esse lado direito todo, tá? Essas raízes eu nem vou resolver, e vocês vão entender por quê daqui um pouquinho. Então, olha só, vou só deixar elas indicadas aqui, não vai ser necessário fazer o cálculo, tá? Deixa só indicado. Bom, então olha aqui o lado esquerdo. O lado esquerdo você tem raiz de 2 sobre 2 vezes menos 1, que é menos raiz de 2 sobre 2, com mais raiz de 2 sobre 2. Isso aqui dá zero, né? Então, do lado esquerdo da equação, você tem zero. Do lado direito, você tem esses números que eu posso passar para o lado esquerdo da equação dividindo. Então, zero dividido por qualquer número vai dar zero, né? Então, ficou zero igual a cosseno de beta, né? E aí, agora eu tenho que pensar a mesma pergunta, né? Quem é beta tal que o cosseno seja zero, tá? Esse beta, ele também é considerado um arco notável, tá? Mas existe uma outra forma de vocês entenderem quem vai ser esse beta utilizando o círculo trigonométrico. Então, vocês notam que eu estou utilizando esse exercício para que a gente dê uma boa revisada nas funções trigonométricas e como é que a gente calcula, né? Então, vou dar uma relembrada aqui no círculo trigonométrico. Bom, então, qual que é a história desse círculo trigonométrico? A ideia é o seguinte, né? Eu vou tomar um círculo sobre o plano cartesiano. Então, aqui está o plano cartesiano, y e x. E aí eu vou centrar esse círculo na origem e vou considerar um círculo de raio igual a 1. Então, vou fazer aqui um círculo. E eu vou imaginar que o raio dele é igual a 1, tá? Então, vou deixar indicado aqui, ó, raio igual a 1 unidade. Bom, então o círculo trigonométrico, ele te ajuda a descobrir funções senos e cossenos. Por quê? Imagine aqui que eu tenha um ângulo qualquer. Vou chamar esse ângulo de beta, tá? E eu sempre vou medir esse ângulo beta partindo desse ponto, tá? Seu ponto inicial. Ou seja, eu parto desse ponto e meço quem é esse ângulo beta, tá? Então, sobre esse círculo trigonométrico, eu vou criar minhas funções trigonométricas, tá? Então, como é que eu vou fazer? Falou de trigonometria, você sempre está falando de triângulo. Então, eu vou construir um triângulo aqui, ó, utilizando esse beta, assim. Ok? Então, aqui vai ser o meu ângulo de 90 graus. Então, você nota que partindo desse ponto, medindo um ângulo beta, né, sobre um ângulo de 90 graus, você vai chegar nesse ponto final aqui. Esse ponto final, ele tem coordenadas, a abscissa vai ser uma coordenada qualquer, eu vou chamar de x, tá? E a minha ordenada vai ser uma coordenada qualquer, que eu não sei qual que eu vou chamar de y. Então, nesse triângulo retângulo, eu vou criar as funções trigonométricas, ou seja, seno e cosseno. Então, seno de beta e cosseno de beta.
Né? Então, quem que é o seno de beta? Lá do ensino no médio, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Né? E o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então, cateto oposto ao beta. Cateto oposto ao beta corresponde a esse cateto aqui do triângulo retângulo, que tem exatamente a mesma unidade de y, né, da coordenada desse ponto. Então, eu tenho aqui y. Hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É sempre o lado maior do triângulo retângulo, que corresponde exatamente ao meu raio, né? Aqui é o raio do círculo, que é igual a 1. Então, apareceu isso aqui. Ou seja, para calcular o seno de beta, basta olhar o y. Mesma coisa para o cosseno. Cateto adjacente é o cateto de baixo, ou seja, ele tem x unidades de tamanho. A hipotenusa é o raio, igual a 1. Então, meu cosseno de beta é igual a x. Ou seja, o que essas relações estão me dizendo? Elas estão me dizendo que, para que você descubra o seno e o cosseno de qualquer ângulo, basta olhar coordenadas de um ponto. Ou você olha para a abscissa, ou você olha para a ordenada. Ou seja, quando você olhar para a abscissa do ponto, você está descobrindo o cosseno do ângulo beta. E quando você olhar para a ordenada, você está descobrindo o seno desse ângulo. Então, vamos aplicar na prática como é que vai funcionar dentro do nosso exemplo. Então, você nota que você quer descobrir quem é o cosseno de beta sabendo que ele é igual a zero. Ora, o cosseno de beta, a gente tem que olhar para a abscissa. Ou seja, eu tenho que pensar qual é o ângulo beta que aparece aqui nesse círculo trigonométrico, aonde a minha abscissa é igual a zero. Então, aonde que a abscissa é igual a zero? Ela é zero na origem, né? Então, é necessário que eu percorra a partir desse ponto, meça um ângulo de forma que a minha abscissa seja zero. Então, eu estou vindo aqui, ó. Eu vou desenhar o círculo trigonométrico para facilitar. Estou aqui. Estou medindo a partir daqui, certo? Então, eu tenho que pensar aonde que a minha abscissa é zero. Então, eu tenho que medir um ângulo até a ordenada chegar até aqui, né? A ordenada aqui é 1, mas a abscissa desse ponto é zero. Tá? Então, o x aqui é igual a zero. Então, este ponto aqui de cima, ele tem as coordenadas, a abscissa igual a zero e ordenada igual a 1. Então, eu descobri quando que a minha abscissa dá zero. Quando que a minha abscissa dá zero? Exatamente o cosseno de beta. Então, quem é beta? Beta eu meço sempre a partir do eixo x até meu ponto final, né? Então, aqui o meu beta é igual a 90 graus. Você está percorrendo exatamente o primeiro quadrante do seu plano cartesiano. Tá? Então, conclusão, beta aqui é 90 graus, ou π sobre 2, né, unidade em radianos. Lembrando que o π vale 180 graus, então 180 dividido por 2, 90 graus. Okay? Esse caso especial, né, quando o cosseno do beta dá igual a zero, que a gente tem esse ângulo de 90 graus, recebe o nome especial, tá? Que é o seguinte: os vetores são chamados ortogonais ou perpendiculares. Tá? É um caso especial, sempre que der 90 graus, a gente chama de vetor, a gente fala que o vetor U é ortogonal ao vetor V ou perpendicular. Tá? Existe até uma notação, a notação é essa aqui, ó, U, V. Quando você lê isso aqui, já subentende que o ângulo entre esses dois vetores é o ângulo de 90 graus. Tá? Pode fazer essa notação aqui ou faz essa notação e acrescenta ainda um ângulo reto. Tá? É mais usual sem acrescentar um ângulo reto, já fica subentendido. Tá bem? Bom, e para fechar os nossos exemplos, a pergunta que vai surgir é: e quando o ângulo não for um arco notável e você também não conseguir resolver por um círculo trigonométrico? Como é que vai funcionar? Que é a letra C.
do nosso exemplo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, vamos resolver a nossa letra C. Letra C, considera o vetor U 3 e 0 e V 1 e 2. Bom, mesmo raciocínio, né? Usando o produto escalar, o escalar V é igual a módulo de U, módulo de V, cosseno beta. Então, no lugar do U eu vou colocar as coordenadas dele, no lugar do V eu vou colocar as coordenadas dele. O módulo de U, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. O módulo de V, 1 quadrado mais 2 ao quadrado, raiz cosseno beta. Tá? Então, produto escalar, produto das abscissas, produto das ordenadas, soma. Então, 3 vezes 1, mais 0 vezes 2. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9, com mais 0, 9. Aqui ficou 1 ao quadrado, 1, com 2 ao quadrado, que é 4, 5. Então, multiplicando aqui, vai dar 3, aqui zerou, raiz quadrada de 9 é 3, raiz 5, cosseno beta. Pego o cosseno de beta e isolo. Então, ficou 3 sobre 3 raiz de 5, cancela. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 5, racionalizo. Então, resultado final, cosseno beta é igual a raiz de 5 sobre 5. Aí aqui aparece um problema. Por quê? Você não consegue nem resolver por círculo trigonométrico e nem existe um arco notável cujo valor do cosseno seja raiz de 5 sobre 5. Então, aqui vai ser necessário a gente revisar um negócio chamado de função inversa, tá? Então, como é que funciona a função inversa? Só para vocês entenderem como é que a gente vai resolver isso aqui. Particularmente, a gente vai estudar apenas uma função inversa, tá? Que é o arco cosseno. Vocês vão entender por quê. Então, antes de entender a função inversa, vamos entender a função normal, né? Sem invertê-la. Então, quando você estuda uma função, né, geralmente você está relacionando dois números. Ou seja, né, você pega um ângulo, daqui a um pouco eu vou explicar esse ângulo, e relaciona um número real x. Tá? Essa função aqui vai ser a minha função f de θ igual ao cosseno de θ. O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos olhar aqui para o círculo trigonométrico. Então, você nota que a função cosseno, ela pega um ângulo beta e relaciona com o número. Né? Então, você nota o seguinte, que quando o meu beta ele é, por exemplo, um ângulo de 30 graus, né? Quando o meu beta é um ângulo de 30 graus, eu estou relacionando um ângulo de 30 graus ao resultado raiz de 2 sobre 2. Ou seja, eu saio de um ângulo e a resposta é um número. Ok? É o que está acontecendo aqui. Eu só troquei a letra porque isso aqui é válido para qualquer ângulo. Tá? Então, tanto beta quanto θ é a mesma coisa. Tá? O que agora é a função inversa? Né? A função inversa, pelo que o próprio nome já está dizendo, ela é denotada assim, ó, função inversa. F é menos 1. Ela faz ao contrário. Ela inverte. Ela vai fazer o caminho de volta. Então, ao invés de eu fazer a relação ângulo-número, eu vou voltar. Número-ângulo. Né? Então, função inversa inverte. Ou seja, eu vou sair de um número e vou chegar em um ângulo. Parece um pouco complicado, mas é exatamente isso o que essa equação está fazendo. Exatamente isso. Por quê? Você não tem um ângulo, então não tem como você fazer o caminho, sair do ângulo, chegar no número. Você não tem um ângulo, né?
Só que o resultado está dando um número, ou seja, se você partir desse número, você vai conseguir chegar no ângulo. Então, uma função inversa, aqui no caso, a nossa f menos 1, vai ser a função arco cosseno. Então, esse aqui é o arco cosseno de x. Ou seja, se eu sair do meu número, que é o x, eu vou conseguir encontrar quem é o meu ângulo, que é a incógnita dessa equação. Então, para encontrar quem é beta, basta calcular quem é o arco cosseno do número. Então, você está saindo de número para chegar no ângulo. Essa conta, de forma nenhuma, é simples e dá para fazer de cabeça. É necessário sempre o uso de uma calculadora. Então, esse resultado aqui, você só consegue calcular utilizando uma calculadora, tá? Uma calculadora científica ou calculadora de celular mesmo. Bom, eu estou sem calculadora aqui, mas vocês podem fazer essa conta e descobrir quem é o ângulo beta, tá? Só encontrar a função arco cosseno na calculadora de vocês. Bom, por essa aula é só, e aí a gente continua na próxima aula falando de mais aplicações sobre o produto escalar.